Eu não entendo nada de contabilidade. Cara, quantas vezes você, contador, já ouviu essa frase do seu cliente? Quantas vezes numa conversa o cliente virou para você e disse: "Eu não entendo nada de contabilidade", né? Inclusive, essa frase ela é um passe livre, né? Para o empresário atribuir a você, contador, 100% da responsabilidade sobre qualquer assunto de natureza contábil, né? E aí, você, contador, você acha que o empresário ele é obrigado a entender sobre contabilidade? Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda Rocha, eu sou do Contabilidade Sem Chatice e essa frase dos infernos, eu tento combater ela de todas as formas possíveis. Porque, na minha opinião, o empresário precisa saber sim sobre contabilidade. E, cara, nem é muito difícil fazer esse raciocínio, porque, gente, é empresário. Empresário, no Brasil tem esse costume, né? Essa questão de achar que para ser empresário basta ter um conhecimento técnico sobre um assunto que ele domina. Vamos supor, o dono de uma empresa de TI basta conhecer sobre o produto e o serviço que ele vende e tá tudo feito, né? Só que não, né, gente? Não é à toa que em 5 anos, entre cada 5 empresas, 4 quebram, né? Estatística aí do Sebrae. E, cara, é verdade, porque a maioria dos empresários não domina outras áreas do conhecimento que são extremamente importantes para gerenciar o negócio. Né? O empresário, ele precisa sim ter conhecimento sobre gestão de processos, gestão de pessoas, gestão financeira, que é uma das mais importantes, e a contabilidade está no meio disso tudo. Afinal de contas, gente, se o empresário não domina nem sequer a alíquota, o percentual de imposto que ele paga, como que esse empresário vai compor o preço de venda dele? E isso é contabilidade, é ou não é? Se o empresário não sabe absolutamente nada sobre legislação trabalhista, como que ele vai gerenciar a equipe dele se ele não tem esse conhecimento? Então, cara, empresário tem que saber sobre contabilidade sim. Essa frase, sabe? Ela tem que ser abominada e abolida de toda e qualquer relação entre empresa e contador. E quando eu falo que o empresário tem que entender sobre contabilidade, aí vem o empresário e fala: "Ei, mas eu te pago pra isso. Eu te pago pra me livrar, né? Pra me ver livre dessas obrigações aí, pra você fazer isso tudo aí pra mim e eu preocupar com outras coisas, né?" Esse é o argumento do empresário. Só que, cara, quando eu digo que ele tem que entender sobre contabilidade, não quer dizer que ele tem que dominar o assunto. Não quer dizer que ele tem que saber quais são todas as obrigações acessórias que são entregues, o que tem ali, o que é NCM, o que não é, sabe? Não tem que saber a essência, tipo assim, toda a parte operacional da contabilidade. Mas o mínimo necessário precisa sim. E precisa, sabe para quê? Para acompanhar o serviço do contador. Isso mesmo, o serviço do contador tem que ser acompanhado sim. Afinal de contas, o contador está ali processando as informações da empresa. São informações que são transmitidas para o fisco. E se essas informações contiverem erros, se essas informações não estiverem de acordo com a realidade, isso vai dar problema sim. E aí, se você não acompanha, empresário, o trabalho do contador, é muito provável que quando a bomba estourar, a merda vai ser grande. Tá convencido, não? Que tem que acompanhar? Então deixa eu te dar um exemplo bem tosco, mas eu acho que aí você vai conseguir entender onde eu quero chegar. Vamos supor, eu vou construir uma casa, ok? Então eu vou lá fazer o projeto junto com um arquiteto, junto com um engenheiro e vou contratar aí uma construtora para poder executar o projeto que eu fiz, ok? E aí eu vou chegar lá pro construtor, lá pro mestre de obras, que seja, vou virar assim: "Ô, mestre de obras, seguinte, tem esse projeto aqui, faz essa casa aí pra mim, daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, quando você terminar de construir a casa, eu venho aqui pra ver como que ficou, beleza? Então vai lá, mete bronca, pode começar a fazer a casa aí, daqui a 1 ano e meio eu venho aqui, ok?" E aí, gente, o que vocês acham que vai acontecer depois de 1 ano e meio, quando eu chegar para poder ver a casa que foi construída? Né? Ela vai estar, o quê? Uma bosta, né? Ela vai estar, pelo menos, com milhares de erros, né? Vai ter lá azulejo torto, vai ter parede torta, vai ter porta fora de prumo, entre várias outros problemas aí de execução. Mas, né, eu contratei um profissional, não contratei?
e eu contratei um cara para poder ir lá executar o serviço para mim. E ele errou. Olha que absurdo. Não, né, gente? É absurdo isso? É absurdo eu não acompanhar, não é? Porque, pô, se eu quero que a minha casa seja bem feita, eu tenho que ficar olhando, eu tenho que vir acompanhar, mesmo não sabendo absolutamente nada de construção. Mas eu sei o que eu quero. Eu não entendo como é que junta um tijolo no outro, eu nem sei como é que parede fica em pé. Mas eu sei o que eu quero, porque eu tenho um projeto e eu sei identificar um erro só de olhar, né? E contabilidade, cara, é mais ou menos isso. Se você não acompanhar o serviço do contador, depois que o projeto estiver pronto, concluído, é muito provável que erros terão acontecido, né? Então é muito provável, né? A chance ela aumenta consideravelmente quando o empresário não acompanha o serviço do contador, porque, gente, é óbvio, sabe? O empresário, o contador, ele dá atenção pro empresário que acompanha, né? Ele dá, querendo ou não, ele acaba dando mais atenção, porque se o empresário acompanha o serviço, mostra que esse empresário está preocupado, ele está ligado no jogo. O contador, consequentemente, ele vai dar muito mais valor para esse cara, vai dar muito mais atenção para esse cara, e você, empresário que não liga, que fica aí na moita e fica aí com esse pensamento de que eu paguei meu contador para fazer isso, então a obrigação é toda dele, você tá ferrado, entendeu? Porque quando a bomba estourar, vai ser muito grande. Vai ser muito grande a ponto de não ter como nem resolver. Agora, quando você acompanha, as coisas ficam mais fáceis de serem contornadas, ok? E aí, gente, eu digo pra vocês, por que que o empresário não acompanha o serviço do contador? Por que que o empresário ele se mantém omisso e joga em você toda a bomba, contador? Porque você não orienta, sabe? Então, assim, para mudar essa cultura de distância, né? Para acabar com essa questão da desvalorização da nossa classe, né? Então, assim, todo mundo aí, todo contador, né? Sempre reclama que a nossa classe é desvalorizada, né? Que a gente perde por concorrência desleal e seja lá o que for. Cara, mas o que você tá fazendo, sabe, contador? Para poder mostrar algum valor, para poder entregar algum valor pro seu cliente. Pô, você entrega para ele, cara, olha só que porcaria desculpa, mas é uma porcaria assim. Olha que porcaria de produto que você entrega pro seu cliente. Você vai lá, entrega GIF, folha de pagamento, que é conta pro cara pagar, olha que raiva. Assim, ninguém gosta de receber conta para pagar. Eu odeio. O seu cliente odeia também. E no final do ano, você vai lá e entrega para ele lá uma caixa box, né, cheia de documento, porque contabilidade é aquela coisa, né? O cliente vai mandando aquele tanto de documento, o negócio é tipo um buraco negro, né? O cliente vai mandando aquele tanto de documento lá para contabilidade e fica aquela coisa que nunca sai de lá, né? Aquele tanto de coisa fica entrando ali e nunca sai. Aí quando sai em forma de uma caixa box de papelão horrorosa, né? E aí você entrega aquilo ali pro seu cliente, o cliente fica puto, porque, né? Ele vai ter que pegar aquela caixa e enfiar em algum lugar que muitas vezes não tem onde ele pôr essa caixa. Ele vai ficar puto com você e você vai entregar para ele um livro lá, porcaria do livro diário para ele assinar, que ele nem sabe o que é aquilo, ele nem sabe o que faz com aquilo. Ele vai assinar aquela porcaria daquele negócio ali e pronto, sabe? É isso, cara. Olha só que merda de produto da contabilidade. E é mesmo, sabe? Por quê? Porque, né, a gente ficou no nosso colo, né, esse emaranhado de obrigações acessórias, a gente foi abraçando isso de forma que a gente deixou de acompanhar o nosso cliente de perto. Consequentemente, esse relacionamento ficou cada vez mais distante. Se ficou mais distante, ficou mais desvalorizado, né? E vem toda essa questão da desvalorização da classe. Então é o seguinte, né, eu falei pra caramba aqui, mas eu disse que nos meus vídeos eu gosto de falar como e não só o que. Então, gente, contador, você quer mudar essa concepção, né? Essa fala, você quer abolir essa fala de que o seu cliente não entende nada de contabilidade? Cara, vai lá no seu cliente, né? Tira essa bunda da cadeira e vai lá, visita o seu cliente e entrega para ele algo a mais. Não entrega só guia e folha, não entrega só uma caixa box, uma porcaria de um livro diário no final do ano.
pego as informações que estão lá no balancete do cara e transformo aquilo em gráficos, em indicadores, em informações gerenciais. E, gente, é a coisa mais boba do mundo. Cara, porque o balancete, ele é um informativo que contém ali dados, informações preciosas da empresa. Só que o problema do balancete é que ele não tem design, né? Ele é feio, é um relatório que não dá. Se você pega o balancete e entrega para o empresário, ele provavelmente vai usar aquilo como rascunho, ele não entende aquilo. E é difícil mesmo entender, ou não é? Você não teve que estudar 5 anos para poder entender um balancete e ainda assim tem hora que você pega e se embola um pouco. Então, imagina o empresário, a dificuldade que ele tem de interpretar aquele tanto de coluna que tá ali no balancete. Então, cara, faz melhor, sabe? Pega aquelas informações do balancete e mostra e faz um gráfico da variação das despesas, dos custos, das receitas dele dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses. Pega fornecedores, divide por compras, ali você vai ter um indicador super legal de prazo médio de pagamento, e aí você consegue calcular o ciclo financeiro do cliente. Olha só que informações legais, cara. Pega isso, pega o balancete, estuda um pouquinho lá sobre controladoria, pega essas informações, transforma em indicadores, leva lá para o seu cliente, fala: ô cliente, olha só o que eu trouxe aqui para você. A sua empresa está nessa situação, né? Então, seu prazo médio é de tanto, seu ciclo financeiro é de tanto, você precisa de tanto de capital de giro para fazer a sua empresa girar. Olha que tanto de informação bacana que a gente tem no balancete e a gente, sabe, ignora isso. Né? Você já mostrou alguma vez o ciclo financeiro do seu cliente? A informação está na sua mão, cara. Tá na sua mão, tá num negócio chamado contabilidade, sabia? Então, gente, a contabilidade, ela é sim uma ferramenta super poderosa de tomada de decisão. E a partir do momento que você trata a contabilidade dessa forma, contador, o seu cliente, ele vai começar a enxergar o valor naquilo, né? Aí ele vai pensar: olha, que legal, então quer dizer que a contabilidade pode me dar essa informação? E aí a conversa muda, né? Então ele começa a valorizar o seu serviço. Se ele começa a valorizar seu serviço, ele começa a mandar a documentação mais em dia, mais organizada. Ele te liga com frequência antes da merda acontecer. Ele te liga antes, te perguntando se ele pode ou não fazer determinada coisa. Porque geralmente o que acontece é o seguinte: ele te liga só depois que a merda aconteceu, né? E aí, às vezes, a merda foi tão grande que não tem como mais voltar atrás. Quando você entrega, quando ele enxerga, quando ele vê que na contabilidade você pode ter, sim, informações gerenciais que são úteis, ele começa a pensar que tipo de informação que é aquela que ele está mandando para você. Então, ele te liga e te pergunta antes, né? Então, essa é uma mudança de cultura muito grande. Cara, faz isso, sabe? Pega aí agora aí um balancete, calcula uns índices de liquidez aí, leva lá pro seu cliente, mostra pra ele: olha só que coisa legal, que ele vai ver e vai gostar. E eu tenho certeza que a partir desse momento ele vai enxergar o seu serviço de uma outra forma. E aí cabe a você, né, contador, informar para o seu empresário, informar para o seu cliente de que ele precisa sim acompanhar o seu serviço. Ele precisa sim entender sobre contabilidade, porque ele virou empresário, não virou? Se ele virou empresário, cara, sinto muito, contabilidade está no meio dessa bagunça toda, então tem que entender sim, ok? E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. E aqui, se vocês forem lá, né, mostrar para os seus clientes essas informações gerenciais, me conta aí como é que foi, que eu fico curiosa para saber. Beleza? Então, falou. Um abraço para vocês, um beijão e até a próxima.